própria coletiva de ontem, o Diniz também comentou aquela, digamos, confusão, né, do jornal inglês, que de uma certa forma algumas pessoas criticaram do jornal, dizendo que o time do Fluminense é um time de velhos, e isso repercutiu aqui no Brasil. O Diniz respondeu sobre isso, comentou sobre isso na última coletiva de imprensa. Vamos ouvir o que disse o técnico do Fluminense. Eu não acho que responder é fazer as coisas no campo. Isso é uma questão de comportamento que senão a gente vai se transformar, vai ficar parecido com o cara que escreveu do Telegraph. E não é isso. Quando falta com respeito, a gente pode até, de repente, se motivar um pouco mais para ganhar, mas não é o resultado do jogo que vai definir se isso está errado ou não. Porque, eventualmente, aí o City ganha da gente, joga bem, e aí o cara, como se ele tem razão, ele não tem razão em nada. Não é o resultado que vai ganhar, perder ou empatar, isso é uma falta de respeito. E a falta de respeito não tem nada a ver com a partida do jogo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender definitivamente no futebol brasileiro, mas a gente tem que não aprender. A gente vai achar que é legal se a gente, Fluminense, perder, se o City ganhasse, tá vendo? É um time de aposentado mesmo. Como muita gente no Brasil torceu para esse time ser rotulado como um time de aposentado. Não são só eles. Isso é uma coisa que a gente cultua dentro do Brasil o tempo todo. Que quem ganha o jogo são os grandes vencedores. Então não importa muito se você tem moral ou se você é desrespeitoso. Porque isso vai ficar virando motivo de chacota e daqui a pouco a gente está rindo disso aí. Isso é errado, o erro está por ele mesmo. Isso é um erro ético e moral. Não tem nada a ver com partida de futebol. Tentaram o tempo todo desqualificar o Felipe Melo aqui, desde quando eu cheguei aqui. Hoje eles estão respeitando. Ele fez uma partida brilhante. Não é que ele jogou bem. Jogar bem é uma coisa. Ele foi brilhante contra Marrocos. Os elogios ficaram muito distantes daquilo que tentaram fazer com ele desde quando eu cheguei aqui. Mas muito distante. Porque a gente gosta da desgraça do negócio mesmo. Principalmente com o jogador. Então a gente não tem muito respeito aqui. E nem tem a seriedade e a ética de, pelo menos, depois ser na mesma proporção. E muita gente que está aqui, inclusive. Mas a gente, de certa forma, gosta disso aí. Então não são só eles. No Brasil tem muito disso. Muito. A gente é craque em fazer isso. Quando não ganha, a gente é fracassado da cabeça aos pés. E a gente tem que tomar cuidado para não ser imbecil como ele é. Porque muitas vezes a gente se comporta como imbecil igual esse cara foi. De falar isso. É muito isso. Acontece muito no Brasil. E uma das coisas que me inspira a ser treinador justamente é lutar contra isso. Então em mim não vai colar. Como nunca colou. Nunca tinha escutado falar desse jornal, né? Seja porque nunca joguei na Inglaterra, de repente, ou porque, né, de repente, o mau jornal da Inglaterra, não sei. E depois que eles falaram essa bobeira, eu acabei sabendo quem são. Eles foram inteligentes, é uma forma de chamar o público, né? Cada um tem uma forma de chamar o público. As redes sociais, ela veio, dentre muitas coisas, para dar voz a muitos idiotas, né? Idiota como esse que acabou falando essa tremenda besteira. Depende muito da forma com que o atleta se cuida, a forma com que o atleta ele age como profissional, a forma com que o atleta ele é disciplinado, né? Então eu jogo porque eu sou disciplinado, porque eu sou profissional, porque eu pago um preço importante, porque eu amo futebol, né? Mas coisas assim vão acontecer, sabe? Assim, vai haver pessoas que vão usar, de repente, da inteligência para falar coisas que são significativas, e vão ter pessoas que vão usar de situações idiotas para falar, como foi o caso desse jornal. Tá aí, declarações do Diniz, também do Felipe Melo. Dá para notar que eles ficaram incomodados. Falam aí em desrespeito da publicação do jornal inglês. Só que o Diniz também ele cita que a resposta em campo não tem nada a ver, segundo o Diniz, de que o jornal estaria certo ou errado, né? O Diniz já classifica como falta de respeito desde agora, né? Desde o pré-jogo da partida. O que eu acho mais impressionante assim nisso tudo é que parece que eles não leram a matéria. Acho que as pessoas leram o título da imprensa brasileira, ultra sensacionalista. Falei sobre isso. Usando um título, pegando um fiapo do que o cara escreveu. Eu conheço o São Wallace há muito tempo. Inclusive em 2012, a gente estava na Inglaterra e o Corinthians ia jogar contra o Chelsea, provavelmente aconteceu o jogo, né? O Chelsea ia jogar, depois ia viajar. Ele era um dos jornalistas que mais perguntavam pra gente sobre o Corinthians. Mais preocupado em entender. A matéria,
de um jornal dos mais importantes da Inglaterra, que é o Telegraph. Na época ele trabalhava no Independent, que é um jornal até menor do que o Telegraph. E o Felipe Melo não conhece o Telegraph. É problema dele, se ele não conhece um jornal importante na Inglaterra, nem é obrigado a conhecer, mas não torna o jornal menos relevante porque ele não conhece. É como se um grande jornal brasileiro não fosse de conhecimento de um jogador inglês. Não conheço o jornal, azar dele, pô. O jornal tem a sua relevância. E o jornalista é um jornalista sério e que faz uma matéria que nada mais é que o óbvio que ele tinha que fazer, e muito boa, apresentando para o seu leitor o que é o Fluminense. Porque eles não sabem o que é o Fluminense. Eles não sabem o que é o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, porque eles não veem o nosso campeonato. Mas que absurdo, nós vimos matérias aqui no Brasil, antes do Fluminense jogar contra o Al-Ahly, mostrando quem é o Al-Ahly, porque nós não sabemos quem é o Al-Ahly aqui no Brasil. A gente não acompanha, ninguém liga. Olha, o Al-Ahly tem uma torcida enorme, é considerado talvez a maior do mundo, metade dos egípcios torce pelo Al-Ahly, lá são 110 milhões de habitantes, se for isso mesmo, tem mais de 50 milhões de torcedores, que seria mais do que Flamengo, mais do que Corinthians, mais do que Boca, do que River, etc. Então, a matéria que ele fez é mais ou menos a mesma coisa que a imprensa brasileira fez, apresentando o adversário do Fluminense na primeira partida do Mundial. E a matéria é muito boa, até peguei aqui uns trechos aqui, ó, e ele explica aqui, ó. Fala do Fluminense, time brasileiro, tem 7 veteranos do futebol. Não é mentira, né? Ele tem que explicar isso para os caras. Aí fala que os campeões sul-americanos venceram a equipe do Al-Ahly. Fala, o grande Marcelo, olha só, o adjetivo, o grande Marcelo, de 35 anos, lateral esquerdo do Real Madrid, 5 vezes vencedor da Liga dos Campeões, está de volta ao clube onde jogou pela primeira vez quando era um adolescente, né? E não é o mais velho, né? Felipe Melo, que já atuou pela Juventus e Inter de Milão, tem 40 anos. O goleiro do Fluminense, Fábio, tem 43. Estreou como profissional em 97. O time que venceu o campeão africano Al-Ahly também contou com o lateral direito Samuel Xavier, de 33. Os atacantes, no caso ele chama de atacante, mas é meia, né? O Ganso e Keno, com 34. E o Germancano, goleador, com 35. O técnico Fernando Diniz, também é o técnico da seleção brasileira, pelo menos até a chegada do Ancelotti, etc. e tal. Aí fala que o Fluminense também tem jovens jogadores. Né? E lembra que ele tentou recontratar o Fluminense, queria trazer de volta o Thiago Silva, que segue no Chelsea, tem 39 anos. Explica que chegou em 7º lugar no campeonato. Aí ele usa a expressão aqui que a escalação poderia ser de veteranos, usa aqui a expressão soccer age, que seria para um time de veteranos jogando uma partida beneficente, alguma coisa assim, né? E vem explicando. Aí fala também da importância para a FIFA de o Fluminense fazer a final, porque é um sul-americano contra o europeu e não um time meio outsider ali, um africano, um time sei lá da onde, como já aconteceu, né? Aliás, os brasileiros e os sul-americanos perderam 6 das 13 últimas edições na semifinal, ou seja, quase a metade, nem chegaram à final. Aí fala aqui do Conselho da FIFA, como é que vai ser o próximo Mundial, fala do Manchester City, do jogo contra o Real Reds, aí fala, o Fluminense tem alguns jovens talentos promissores, incluindo o André, o meio-campista de 22 anos, que já interessou ao Liverpool. Interessa ao Liverpool, ele coloca interessa. E os jovens brasileiros, Martinelli, 22, e John Kennedy, 21. O próprio Diniz é uma estrela indiscutível. Estrela indiscutível. Ele é considerado o atual técnico brasileiro da seleção, e fala de novo aqui, Carlo Ancelotti e tal, aspas para o Diniz. A experiência dos jogadores como o Marcelo faz uma grande diferença, disse Diniz após a vitória nas semifinais. O seu famoso lateral sofreu um pênalti que mudou o jogo, etc e tal, parará. Ele fala aqui que o Marcelo se adapta às condições do adversário e tal. Aí fala que ele teve 17 empregos no futebol, o Diniz, até chegar ao Fluminense, né? Entrou, saiu de vários clubes. É o 18º agora no Brasil, essa passagem pelo Fluminense. Fala da conquista da Libertadores, fala da premiação importante do Fluminense, fala que o presidente do Fluminense é o advogado Mário Bittencourt. Até isso ele explica, hein? E tem mais. Deixa eu achar mais aqui que tem mais. E tem mais, ele ainda fala mais coisas aqui. Enquanto o Mauro procura, só informar que estamos de volta na Rádio Jovem Pan. Seguimos falando dessa polêmica, né, do Fluminense, do Diniz, do Felipe Melo com o jornal inglês que teria publicado que o time do Fluminense é um time envelhecido e isso irritou os tricolores. Diga, Mauro. E segue o São Wallace. O Flamengo é o rival carioca do Fluminense, mas tem mais dinheiro, etc e tal. Ele explica que o Flamengo tem uma condição financeira melhor, ainda assim o Fluminense foi campeão, valoriza aqui o título. Fala que o Fluminense foi fundado em 1902 pelo inglês Oscar Cox, em 52 conquistou um torneio precursor do Mundial de Clubes que foi a Copa Rio, até isso ele cita, hein? Que, enfim, é aquele que o Palmeiras acha que também é o campeão mundial, aquela coisa toda. Lembra que o Fluminense cobrou da FIFA o reconhecimento daquele torneio como título mundial, explica quais os times que jogaram naquela ocasião e fala, apesar de todo o envelhecimento da equipe, a atual academia, que é a base, né, de Xerém, cita Xerém, hein? Produziu alguns jovens talentos excelentes. O problema é que eles não têm muito tempo para permanecer. Além de Marcelo e Thiago Silva, João Pedro do Brighton começou no clube. Richarlison passou alguns anos por lá na sua formação como profissional. Que o Richarlison jogou no América Mineiro, vai para o Fluminense e depois vai para a Inglaterra para o Watford. Está no Tottenham hoje, já jogou no Everton. Aí fala, o artilheiro do Fluminense, Cano,
Nunca foi da seleção da Argentina, mas marcou 40 gols em 2023. Isso coloca em 4º lugar no mundo, atrás de Harry Kane, Cristiano Ronaldo e Haaland. Aí fala, a forma como o Fluminense vai abordar o jogo é intrigante. Acabamos de falar sobre isso aqui. Estão acostumados a atacar. Dado o apetite do City pela bola, pode ser uma noite cansativa e tal, aí ele faz aqui um cenário técnico. É um artigo, não é nem uma matéria. E é matéria perfeita. É perfeita, é rica. Apresenta o Fluminense ao leitor inglês, elogia os jogadores do Fluminense, cita Felipe Melo como jogador internacional de passagens de times importantes da Itália. Ninguém leu. Só pegaram as manchetes sensacionalistas dos sites brasileiros e trabalharam em cima disso. Mas isso não vai fazer o Fluminense jogar mais. O Fluminense vai ganhar o jogo, ou vai ser campeão, se jogar bem, não é porque o cara escreveu. E repito, conheço o cara há um tempão, um jornalista sério, a matéria dele é ótima, muito bem feita, apresentou o Fluminense com todo respeito ao leitor inglês, o cara que leu a matéria lá fora, ele certamente não se atentou só a isso. Mas as pessoas não leem. O Diniz falou sobre um problema que a gente tem aqui no Brasil, de etarismo. Realmente, eu fico à vontade de falar que eu tenho 60 anos, então eu sou velho também. Então pode me chamar de velho. 60 já? Eu tenho 60. Já tenho direito a cartão para estacionar o carro na vaguinha dos velhinhos, já tenho direito a pegar o busão e o metrô não pagar, tudo isso eu tenho direito. Então eu estou muito à vontade para falar. Um corpinho de 18. Não, que isso, não chega tanto. Mas, então fico, Você gostou? Fico à vontade para falar sobre isso, porque também seria alvo, né? Já me chamaram, esse velho babaca na rede social, quando fala alguma coisa que não gosta, me chamam de velho, não tem problema nenhum. Então não é esse o problema. Estou muito à vontade para falar sobre isso. A grande questão que eu acho o outro problema que o Diniz falou é que as pessoas não leem. Não leem. E aí o cara não lê, se apega a um fiapo e cria disso um cavalo de batalha. Isso é bobagem, não é isso que vai dar o título ao Fluminense. E o Manchester City, que é o adversário, não tem nada a ver com o que escreveu o jornalista. Nada, zero. Se amanhã eu escrevo um artigo falando que um time, sei lá, da Polônia, uma porcaria, vai jogar contra o Palmeiras, aí o polonês pega lá e fala, vem aqui o que ele falou, da mesma maneira que o Flamengo não tinha nada a ver com as bobagens que o Pilhado falou aqui, do Olímpia. E o Flamengo não tem nada com isso, o Pilhado ele só torce pelo Flamengo, mas ele não representa o clube. E poderia não torcer também, mas né? aí poderia não torcer. Então quando ele comemorou aqui, nessa bancada, aqui do tal Guilherme, o sorteio colocou o Olímpia no caminho do Flamengo, e o Olímpia eliminou o Flamengo e utilizou aquele vídeo lá para motivar os jogadores. O Flamengo não tem nada com isso, perdeu porque perdeu. O Pilhado não é porta-voz do Flamengo, ele só torce pelo Flamengo. Se não torcesse também é a mesma coisa. Então isso acontece aqui também. Acontece aqui. Todo mundo tem telhado de vidro. E nesse caso específico, a matéria ela é muito rica, muito boa. Até troquei umas mensagens com ele essa semana depois disso. Ele falou, Mauro, eu estou lendo minha matéria respeitosa. Eu coloquei uma quantidade enorme de informações e eu estou escrevendo para o leitor inglês, não para o leitor brasileiro. Para que o leitor inglês conheça o Fluminense, entenda o tamanho do clube. E ele explica isso. É realmente fantástico isso. Por favor, corte esse texto inteirinho, pessoal da rede social, do YouTube. Corta o trecho inteiro que eu quero compartilhar depois. Que é a primeira oportunidade que eu tenho de falar disso com um pouco mais de profundidade de tempo, porque tá demais esse negócio. É impressionante. Pode até não gostar da matéria, usar que a expressão foi muito apimentada, ok. Mas a matéria não se resume a isso. Isso é uma tolice, isso é uma coisa antiga que tem que passar do futebol. Eu duvido que o Olímpia ganhou do Flamengo porque o Pilhado falou aquele negócio. É só um penduricalho. O cara chegou para jogar contra o Flamengo. Aí ele estava desanimado. O Flamengo, né? Vamos perder mesmo e tal. Aí olha o que o Pilhado falou. Agora eu quero ganhar. Não foi assim, gente. O cara já queria ganhar do Flamengo, treinou para ganhar do Flamengo, se preparou para jogar com o Flamengo e deu uma chupuletada no Flamengo Olímpia. O Pilhado só ficou bobo. Porque ele falou uma coisa e não trouxe nenhuma informação sobre... Não trouxe nenhuma informação sobre o Olímpia. Nada. O Santos trouxe. O Pilhado não apresentou o Olímpia para o torcedor brasileiro. É um tricampeão da Libertadores e tudo, mas tem um time hoje mais fraco que o Flamengo, então pode ser um adversário. Eu mesmo falei isso, do sorteio, dos segundos colocados, né? Aliás, dos primeiros colocados. O Flamengo foi segundo da chave. Falei, dos primeiros colocados, o menos difícil é o Olímpia. Eu falei isso também e achava mesmo. Não significa que fosse o Flamengo vencer, pelo contrário. E depois falei, cuidado que vai dar... Falei aqui, falei várias vezes. Cuidado que é time grande, ganhou só de 1-0, né? E lá aconteceu o que aconteceu. O rapaz fez uma matéria rica, cheia de informações. Eu fiz um resumo aqui, tem muito mais coisas ainda. A matéria é gigantesca, Acho que as pessoas precisam ler. Inclusive você, Fernando Diniz. Se estiver vendo no YouTube, né, dando audiência pra gente, leia. Você é um cara inteligente. Felipe Melo não, porque não conhece o jornal. Aí não adianta.